Ari, sobre a Bíblia, eu sempre achei que a Bíblia, quando a gente começa a estudar um pouco mais, teologia e coisas assim, que ela é um texto um pouco difícil de compreender, no sentido até de uma pessoa talvez que não estudou tanto, alguma coisa assim. Como entender a Bíblia? O entender a Bíblia está para todo mundo? Ou necessariamente, por exemplo, a pessoa ela precisa de alguém para explicar para ela, que aí esse cara, no caso, ele vai se debruçar diante desses textos e dessas coisas mais difíceis, para que ele venha explicar isso para uma outra pessoa. Como que é essa relação do ser humano com a Bíblia, assim? Bom, primeiro a Bíblia é um livro sagrado. Pronto, portanto, é um livro de fé. Tá certo? Então ela não se submete aos vários tipos de dissecação ou de avaliação literária ou de estudos Ela não deve ser olhado dessa literários. maneira, Não, tá? ela é um livro sagrado, então é um livro de fé, em primeiro lugar. Segundo lugar, ela é um livro de fé a partir da inspiração. Agora, é preciso lembrar que Deus inspira, não possui. É diferente. Porque as pessoas pensam que inspirar é possuir. Possuir é tomar a personalidade do cara. Que é estilo ali do Chico Xavier, né? Por O pessoal exemplo, pensa que o cara psicografou a Bíblia, e não a é Bíblia assim, né? não é um livro psicografado. Tá, bom, legal você falar isso. Não é. Os escritores da Bíblia não foram possuídos, Sim. eles foram inspirados. Tá. E aí eles escreveram a inspiração que receberam como eles podiam e na linguagem que eles conheciam, Tá. que era uma linguagem popular. Então, quando a gente vai fazer a obra de tradução, é um grande desafio, porque nós estamos lidando não apenas com línguas mortas, mas com línguas que eram populares. O que é uma língua popular? É uma língua que não está necessariamente no dicionário. Tá. Tá certo? É mais ou menos como se eu chegasse para alguém e dissesse: aquele cara foi tentar resolver um problema lá no banco e dançou. É. Qualquer um da nossa época entende o que eu falei. Sim, Foi lá, verdade. quebrou a cara e não deu certo, etc, etc. Mas daqui a 500 anos, um cara lê essa frase, o sujeito foi ao banco resolver um problema e dançou, e diz assim: bom, o que é dançar? Dançar é movimentar-se de acordo com o ritmo proposto. Pois é. Então ele dançou na hora que ele saiu do Então, banco? então lá no banco tinha um baile, É, entendeu? verdade, verdade. Entendeu? Isso é linguagem coloquial. A Sim. Bíblia foi escrita em linguagem coloquial. Então, isso significa que a gente fica o tempo todo estudando as línguas originais, porque são línguas mortas, línguas coloquiais, então não está no dicionário. Tá. Então, a gente tem de descobrir o que isso significava naquela época. Para a gente descobrir o que isso significava naquela época, a gente tem de fazer um baita de um trabalho de catação arqueológica, para descobrir outros textos ou pedaços de vaso, cerâmica, que tinha inscrições, ou poetas, ou seja lá o que for, para a gente. Essa palavra podia significar isso. Aí a gente volta para o texto e vai tentar trabalhar. Aí a gente traduz. E aí a gente traduz o que aquele cara, sob inspiração divina, escreveu na linguagem que podia, do jeito que sabia. Sim. Então, por exemplo, você vai ler o Evangelho de Lucas, ele escreve com um grego popular, mas excelente. Sim.
o koiné, que é o grego popular. Mas você vai ler João, é sofrível. Aham. Então você tem o João, por exemplo, e todos os demais escritores do Novo Testamento, tirando só o Lucas, que escreviam numa língua que não era sua. Tá certo? Eles pensavam em aramaico ou em hebraico e escreviam em grego. Já querendo que alcançasse mais pessoas. Justamente porque o mundo falava grego e eles estão levando a mensagem para o mundo. Tá certo? E eles falam grego popular, que é o Uhum. grego que todo mundo fala, porque é uma língua que foi disseminada pelo helenismo. Tá certo? Não Sim. é a língua do vernáculo, do dicionário grego clássico. Não é, Sim. não é as obras Exato. Até extraordinárias porque dos eles, pensadores gregos. eles andavam com gente pobre, né? Com Exatamente. prostituta, com. Exatamente. Então, Com os escravizados, eles com os que falam estavam sob opressão uma romana. linguagem mais popular, A né? linguagem do Sim. povo. Sim. Então aí você tem uma agravante, que é ele pensa ou em hebraico ou em aramaico e escreve em grego. Tá. Então, tudo isso tem de ser levado em consideração quando você vai fazer a obra de tradução. E tem de ser levado em consideração quando você vai entender o que o cara falou. Por isso que você tem de pegar a chave para entender isso na pessoa do Cristo e na proposta do Cristo, que é a redenção. Então, a partir dessa proposta, você vai ler todo o texto. Tá. Tá certo? E Você aí, concorda então com a ideia de que Jesus é a chave hermenêutica? Jesus é a chave hermenêutica, não só do que ele disse, mas de tudo que foi escrito, porque tudo foi escrito a partir dele, que ele mesmo disse. Vocês perscrutam as escrituras, julgando que nela está o poder de Deus, mas são elas mesmas que falam de mim. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro sagrado, o que quer dizer que quando você está diante desse livro, você está se candidatando a experiências metafísicas, Boa. as experiências transcendentes. Tá. Tá certo? Então eu posso estar, ou qualquer pessoa pode estar lendo a Bíblia e o Senhor Deus decide falar com ele a partir daquele texto, independentemente de tudo que possa significar aquele texto numa Sim. primeira leitura acadêmica. Existe um Entendeu? elemento dentro do sujeito, né? Que a gente pode pensar na questão da ideia do Espírito Santo, que também o vai levar a compreender aquele texto de uma forma particular, né? Também, exatamente. Agora, há mestres, claro, a própria pessoa do Espírito Santo que gerou mestres na igreja. Então, você tem apóstolos, você tem evangelistas, você tem profetas, você tem apacentadores e você tem mestres. Então, claro que precisa de mestre. E ouvir os mestres. Principalmente porque o papel do mestre é tentar clarear a revelação. Sim. Tá certo? Clarear a revelação. Mas nenhum de nós, e essa é a briga entre o protestantismo e o catolicismo, nenhum de nós tem a palavra final. Nenhum de nós tem o magistério. Sim. Os romanos têm magistério. Nós, protestantes, não. Tudo bem duas pessoas interpretarem o texto de forma diferente? Tudo bem em termos, né? Que é assim, se você interpreta o texto de forma diferente, pensando em si, é uma responsabilidade sua. O que você vai fazer com a sua vida é uma responsabilidade sua. Certo. Agora, se você vai interpretar pensando na comunidade, você tem de minimamente consultar outras interpretações e consultar outros mestres, porque senão você vai se tornar o fiel da balança. Então, Isso. só é se você disser que é? Não. Tem de consultar os outros mestres, tem de consultar os pais da igreja, que é o motivo pelo qual a reforma foi feita. Sim. Porque a reforma entendeu que o magistério tinha deixado de ouvir os pais da igreja. Então, você tem de consultar todo mundo,
Porque você não pode se arrogar como o intérprete de Deus. Tá. Pode, tem de ouvir todo mundo. Escuta, todo mundo chegou a essa posição, a maioria dos mestres pensa assim, é mais ou menos isso, Boa. entendeu? Legal.